Olá, eu sou Priscila Silvério e este é o programa Manchetes Online. Hoje nós estamos recebendo o Guilherme Olival, que é neurologista. Vamos às manchetes? Dengue começa a recuar nas primeiras cidades com epidemia. Medo leva pais a não vacinar filhas contra o HPV. Brasileira cria sensor que descobre câncer antes dos sintomas e sem biópsia. Olá, doutor, seja bem-vindo. Bom, vamos à primeira manchete? Nas primeiras cidades do interior de São Paulo, em que a doença se tornou epidemia, os casos de dengue estão diminuindo, segundo informam os serviços de saúde municipais. Em Guararapes, noroeste do estado, o total de casos em março foi de 185, redução de 80% em relação a fevereiro, quando houve 895. Em janeiro, tinham sido 1.390 casos. Nos últimos 30 dias, não houve mortes por dengue na cidade. Os 6 óbitos confirmados ocorreram nos 2 primeiros meses do ano. Uma ótima notícia, né, doutor? É uma doença que tem um caráter sazonal, né? Uma doença que piora nos períodos de verão mesmo, por causa do ciclo do mosquito, do Aedes, né? Que é aquele mosquito rajadinho e tal. Também coincide com os períodos de mais chuva, que com a diminuição das chuvas, isso também acaba ficando menos água parada, o ciclo reprodutivo dele diminui. E uma coisa importante, assim, a população está mais atenta agora a realmente diminuir esses focos de dengue, a cuidar dos pontos de acúmulo de água. Então a gente começa, depois de uma grande epidemia desse tipo, todo mundo começa a se preocupar e começa a cuidar disso. O que não pode é esquecer e parar de fazer isso, né? O cuidado foi então o que realmente diminuiu? Todas essas coisas, né? O cuidado das pessoas, mas também a sazonalidade mesmo da doença. A doença tem um pico durante o período de verão e aí nos meses de janeiro, fevereiro e março ela é pior. Né? Ela começa em dezembro, começa em novembro, dezembro, e aí janeiro, fevereiro e março realmente ela é pior. Isso é o ciclo dela. Agora a gente precisa se preparar para continuar terminando com ela e para que no próximo ano a gente consiga controlá-la muito melhor, que esse ano foi totalmente descontrolado. Né? Sim. E diz que em Campinas, né, nas cidades, na verdade, que a dengue se espalhou há menos tempo, os casos continuam aumentando. Então, acho que as pessoas se despreocuparam, aqui na minha cidade a coisa está controlada, então não tomou atitude. Será que foi isso? Isso daí tem que ser uma ação conjunta da população, da sociedade, com o governo. Então precisa ter também agentes de saúde trabalhando nisso, fazendo verificação nas regiões onde estão acontecendo casos, né? E precisa existir uma atenção de toda a população e aquele cuidado mesmo de ver água parada, não deixar, cuidar, é vasinho, é calha, é uma série de coisas. São coisas que você acaba não lembrando se não prestar atenção. A crise hídrica colaborou, né, para o aumento? A crise hídrica pode, né, até houve discussões se será que as pessoas estão armazenando água, mas não estão cobrindo a água, né? Então, essa coisa da crise hídrica de maneira correta, muita gente começou a armazenar a tal da água não potável, a água de chuva, de reuso, né? Sim. Mas precisa realmente ter o cuidado de armazenar essa água, mas mantê-la coberta, ter esses cuidados, porque senão você cria outros problemas, né? Nós até conversamos com um outro médico também, que disse que até as pessoas estão armazenando em casa, né? Então, coloca naquele tambor, não fecha adequadamente. O que é o ideal, então, para se guardar água? Porque o racionamento ainda não terminou, né? O ideal é justamente isso. Você pode ter um tambor, você pode ter tanque de água. Isso é super importante. Eu acho que a nossa sociedade está caminhando para fazer um uso mais consciente e racional da água. Não desperdiçar água da maneira como a gente fazia. Mas isso precisa ser feito após a chuva, você realmente cobrir aquela estrutura, porque senão aquilo é um foco de doença.
E o Aedes é só uma delas, existem outras também. Mas no caso da dengue, dessa epidemia maluca que a gente teve esse ano, isso daí a população toda precisa prestar atenção, precisa controlar. Todo mundo conhece gente que teve dengue esse ano. Sim. Esse ano foi descontrolado, né? Verdade. Praticamente toda a família, algum caso. E não só ocorreu, isso, né? o governo também precisa criar departamentos de vigilância epidemiológica disso, de fazer visitação, de ensinar a população, de ir atrás dos terrenos que não são de algum terreno particular, propriamente dito. Então, tudo isso precisa ser feito, né? A senhora acha que o poder público precisa tomar medidas que não foram tomadas? A gente acredita que, né, a questão hídrica, a crise hídrica colaborou, né, para esse aumento. Porém, a dengue não é de agora, né? A dengue a gente já vem sofrendo há vários verões, há várias chuvas, o problema da dengue. Falta o quê, então? Falta mais política pública em relação a isso? Eu acredito que sim. Acredito que, assim, isso é uma medida que já se fazia no Egito Antigo, para controle da febre amarela, lá no Egito Antigo, há quase 4.000 anos atrás. Tá? Então, assim, precisa realmente ter o agente de saúde que bate na porta das casas, que fala, posso verificar os focos de água, fazer educação da população, checar isso daí. Quer dizer, tem bairros que tiveram uma quantidade enorme de dengue. Precisa ter agente de saúde lá fazendo a orientação. Porque pode ser que realmente a população esteja displicente, deixando a água parada em todo canto, etc. e tal, mas pode ser que não seja isso. Pode ser por falta de conhecimento da pessoa que está lá, pode ser que alguém não tenha visto um foco de água, e tem gente que tem conhecimento justamente para fazer essa monitorização. E os vizinhos acabam sendo também um pouco desses monitores ou os fiscais, né? Porque às vezes o vizinho está com a piscina destampada ou a casa está abandonada ao lado. Então ele tem que fazer esse papel também? Tem que fazer esse papel e o governo tem que cobrar isso daí. Isso daí é um negócio grave, quer dizer, várias pessoas morreram por causa de dengue. Fora o custo que você teve para a saúde, que podia ser usado para outras áreas. Fora o sobrecarregar os sistemas de hospital e tal, e outras doenças que não conseguiram ser atendidas e o paciente também piorou ou morreu. Então isso é um assunto muito sério, muito grave, que acaba sendo levado de uma maneira assim, normal. Já em período de verão tem dengue mesmo. E não é bem assim. A gente precisa levar isso como uma medida de emergência mesmo, né? É uma epidemia e você precisa controlar isso daí. Sim, nós vivemos uma epidemia nesse ano, mas vários casos nos anos anteriores. Há a possibilidade desse mosquito estar mais forte, mais resistente, se proliferando com mais intensidade? A principal ideia não é essa. A ideia não é que o mosquito é diferente. A ideia é de que realmente foi descuidado e as epidemias, elas crescem de uma maneira exponencial. Quer dizer, um caso vira 2, que vira 4, que viram 8. Porque o mosquito, ele não tendo gente com dengue para picar, ele não vai levar para ninguém a doença. Aí depois que você tem um monte de gente doente, aí todo mundo pega dengue. Então, você precisa controlar as epidemias no começo delas, antes delas acontecerem, na verdade. Então, é essa vigilância que faltou. Depois que já está esse pandemônio que está, é muito mais difícil de controlar. É muito mais difícil. Algumas tendas, né, para o atendimento de pessoas que estavam com a dengue, foram montadas na cidade de São Paulo. E a gente tem um relato de uma que foi montada na Brasilândia, que é na zona norte de São Paulo, na periferia, e ela já começou a funcionar com atraso de 2 horas, as pessoas ficaram na fila ali para serem atendidas, então já houve atraso, e ela parou de funcionar 3 horas antes do determinado. Diz que foi por conta do trânsito, enfim, foram algumas desculpas dadas aqui pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso atrapalha o atendimento. Não, né? você criar tendas para atendimento de dengue, em primeiro lugar, é uma medida que eu particularmente acho extremamente inteligente, porque você desafoga as estruturas hospitalares que estão atendendo infarto, AVC, meningite, quer dizer, você deixa separado para a população que
está existindo uma demanda muito maior, suspeita de caso o tempo todo. Então, muita gente gripada, não sabe se é dengue, se não é. Então, você cria um serviço especializado em que existe uma triagem, existe um atendimento específico daquilo, o atendimento é mais rápido do que no hospital público de maneira geral. E agora o que acontece? Por que a tenda fecha antes? Porque a quantidade de pessoas para ser atendida é muito grande. Então, a palavra aí é prevenção. A palavra é prevenção. E a prevenção a partir de agora. Começar agora, pegar meses que não tem dengue, ou que dengue é muito raro, períodos de frio e tal, para quando chegar em janeiro, tá todo mundo lembrando ainda do que aconteceu, cuidando, o governo criando medidas para controlar nos próximos anos essa epidemia. Na verdade, é preciso haver uma mudança, né? Tanto na questão da dengue, quanto também da água, né? Sim, sim. Ok, vamos à próxima manchete. Porque a adesão à vacinação contra o vírus HPV, o papilomavírus humano, está tão baixa. 6 meses depois do Ministério da Saúde iniciar a segunda fase da campanha, pouco mais da metade, 57% do público-alvo, que é de 4,9 milhões de meninas entre 11 e 13 anos, foi imunizado. A meta era vacinar 80% dessas garotas. A primeira fase da vacinação, que aconteceu em março do ano passado, foi considerada um sucesso pelo Ministério da Saúde. 99% das meninas foram imunizadas. A que se dá essa queda, né? Primeira coisa, eu acho que é entender a importância dessa vacinação, né? Então, a vacina do HPV, o HPV, que é esse papilomavírus, é o vírus que causa o câncer de colo de útero na mulher. Sim. Então, o câncer de colo de útero na mulher é uma causa importante e grave de câncer na sociedade. É o motivo pelo qual as mulheres precisam fazer Papa Nicolau de maneira periódica, anual. É tudo isso no sentido de prevenir. Você conseguindo vacinar as formas mais prevalentes de HPV, você diminui a quantidade de câncer de colo de útero na mulher. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é saber, entender o que é esse HPV, o que é vacinar uma menina de 11, 13 anos para uma doença que talvez ela tenha com 60 anos, pode ter mais jovem, mas às vezes ela vai ter essa doença depois, né? Então, todo esse contexto precisa ser muito bem explicado, precisa ser muito bem entendido, veiculado por todo mundo, porque é importante. Campanha de vacinação, existe realmente efeito colateral de vacina, existe uma série de efeitos colaterais, mas o raciocínio é que quando você vacina a população toda, tem-se mais vantagens do que desvantagens. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acredito que essa queda na vacinação é por ignorância da população, de não entender o que é o HPV, qual que é a importância dessa vacinação. Até na matéria ela comenta que 11 garotas da mesma escola em Bertioga tiveram mal-estar após a vacinação em setembro do ano passado, que foi a segunda fase da campanha. 3 acabaram sendo internadas e uma das adolescentes reclamou que não estava sentindo as pernas. Então, acredita-se que essas notícias esses casos, né, acabaram fazendo com que os pais tivessem medo que as filhas tomassem essa vacina. Será que foi um lote? Porque se foi na mesma escola... Tudo acontecer no mesmo local realmente é estranho, você fica meio assim, será que não teve algum problema com aquele lote, alguma contaminação, enfim. Realmente isso é uma coisa que faz pensar que precisava ser investigada, porque não pode acontecer, né? Mas a vacinação em si, sempre que tem uma campanha de vacinação, existem alguns casos de efeitos colaterais pela vacina. Que em alguns casos são até efeitos colaterais relativamente graves, existem doenças relacionadas à vacinação, que vão acontecer em uma pessoa a cada 1 milhão de pessoas, a cada 100 mil pessoas, uma quantidade muito baixa. Agora, o que a população não vê é vamos falar da vacinação de rubéola que teve. Vacinação que teve alguns anos atrás. Vacinou-se todo mundo contra a rubéola, ótimo, nunca mais se falou em rubéola. Quantas pessoas tiveram algum efeito colateral da vacina? É uma pergunta. E quantas crianças que nasceram
saudáveis, que não tiveram corioretinite, não tiveram isso, aquilo outro, porque as mães foram vacinadas com a rubéola? Então essa é outra pergunta. Então a gente olha hoje e fala, 3 meninas passaram mal, etc e tal. Quantas mulheres daqui a 20 anos não vão ter câncer de colo de útero por causa dessa campanha de vacinação? Sim. Então essa é a pergunta mais importante que a gente tem que fazer e a pergunta que cada pai tem que fazer quando decide não levar a filha para fazer vacinação. Bom, e só para deixar então os pais tranquilos, segundo a diretora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Helena Sato, as meninas foram avaliadas, fizeram exames laboratoriais e de imagem e nenhuma ficou com paralisia ou qualquer sequela. Todas estão bem e aquilo que o doutor falou, né? Daqui para frente, né? O que vai acontecer daqui para frente é a segurança delas. A questão do câncer de colo de útero é um dos mais graves. É um dos que mais mata a mulher, a gente sabe que é o de mama, mas esse também... O câncer de colo de útero é uma das grandes causas de morte em mulher hoje em dia. É uma das causas mais importantes são uma das causas importantes de câncer na mulher. Né? E a questão principal do câncer de colo de útero é que ele é prevenível. Então a mulher que faz o Papa Nicolau, que tomar a vacinação, que fizer um exame periódico ginecológico, ela previne o câncer de colo de útero. Então, é essa a questão. Uma coisa é você ter um câncer que é esporádico, que pode acontecer. Outra coisa é você ter um câncer por uma doença que é prevenível, que você podia cuidar antes dele acontecer. É uma vida salva que pode ser na sua família. Isso. Então, por isso que é importante você ter esse cuidado, fazer essa vacinação, visitar o ginecologista periodicamente, ir na UBS ou no seu ginecologista para fazer o Papa Nicolau de maneira periódica. Então isso são coisas preveníveis, não tem por que você não fazer isso daí. É de difícil detecção? Só com o Papa Nicolau? Não, o Papa Nicolau é extremamente sensível para fazer a detecção dele antes dele acontecer, inclusive. É um caso que avisa antes dele acontecer. Então isso é uma situação que você precisa explorar e isso traz benefício para todo mundo. Falta então uma iniciativa do governo também de explicar melhor, dar essa informação, ou é o papel da mídia mesmo? Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que assim, realmente o governo tem que oferecer o acesso de saúde melhor para a população. O acesso de saúde, que a gente chama de primária, que é a saúde de prevenção, ele tem dificuldades ainda no funcionamento dele. A gente vê isso, sabe? Não consigo atendimento médico no posto de saúde, já fui várias vezes, ou não tem, ou é muito cheio, ou, enfim, falta material. Essas coisas acontecem, isso não pode acontecer, né? Mas, além disso, quando tem uma campanha de vacinação também, muitas vezes a população não vai, né? Ou então tem o Papa Nicolau disponível naquele posto de saúde onde a pessoa frequenta e ela deixa de ir porque não conseguiu ir ou porque deixa para lá, não é tão importante. Então a responsabilidade é das duas áreas também, né? O governo do estado de São Paulo tem uma carreta da mama, né? Então leva essa carreta para alguns ou postos de saúde ou algumas regiões mais afastadas da região central e fazem ali vários exames, daí no caso de câncer de mama. O senhor acha que é o ideal, então, levar esse acesso à população? Eu até fui cobrir esse evento e muitas mulheres diziam, eu estou há 3 meses para fazer um exame, uma mamografia e eu não consegui, agora eu consegui em menos de 30 minutos. É o ideal? Essas técnicas de você levar volante, os exames de prevenção, são técnicas antigas isso daí. A gente já fez isso em São Paulo na década de, se não me engano, na década de 60, 50, com a questão, um exame chamado abreografia que fazia para tuberculose. E se fazia já com a Kombi, ia lá e fazia e tal. No Japão, eles têm uma incidência muito grande de câncer de estômago. Eles têm um carro que vai e faz endoscopia na população, leva até a população, né? É óbvio que assim, eu não acredito que isso daí é para uma situação emergencial, para você cobrir buracos. O correto é a pessoa precisar fazer o exame e ter acesso àquele exame, né? E aí realmente não conseguindo, tendo um problema ou outro,
Passou lá o carrinho, vai lá e faz. Né? Aproveita que está tendo essa oportunidade. Né? Ok. Vamos à próxima manchete, essa muito boa, essa eu gostei. Bom, detectar um câncer antes mesmo de qualquer sintoma surgir, sem biópsia ou procedimentos invasivos, pode ajudar muito no tratamento da doença. Agora, os primeiros passos em direção a essa novidade foram dados por uma brasileira, a cientista brasiliense Priscila Monteiro Cosaca, de 35 anos, doutora em Química e integrante do Instituto de Microeletrônica de Madrid. O que o senhor acha, né? Eu achei uma ótima notícia. Né? A gente sempre fica muito feliz quando vê um brasileiro fazendo uma descoberta dessa de ciência, uma coisa que pode revolucionar a saúde no mundo. É óbvio que você, ao mesmo tempo que você fica feliz de ver um brasileiro fazendo isso, você fica meio assim e fala, poxa, por que ela teve que ir para Madrid para conseguir fazer isso? Quer dizer, a gente precisa investir também nos desenvolvimentos, nas pesquisas de saúde no nosso país. Sim. Aqui a gente tem 200 milhões de pessoas, uma quantidade enorme de médicos, cientistas, biomédicos, gente muito boa, dedicada, e às vezes acaba faltando verba. Sim, não tem apoio, né? A gente precisa, quer dizer, as nossas mentes são brilhantes. Sim. Às vezes a gente precisa ter estrutura para isso, precisa ter incentivo, precisa ter fomento a isso. Né? Precisa dar não só verba para as pesquisas, mas precisa dar uma carreira para os pesquisadores. Sim. Isso daí é essencial. Agora, em relação a essa descoberta, é muito interessante da gente ver, né? Quer dizer, todas as doenças, elas lançam alguns mediadores químicos no organismo antes delas, no caso de tumor, antes de virar uma massa gigantesca e daquilo ser palpável, ser visto. Tanto que tem uma série de relatos aí de cães que farejam câncer, já deve ter ouvido falar disso, lido disso, né? Por quê? Porque tem substâncias químicas que são liberadas antes do tumor ser uma massa macroscópica que se fala. Sim. E o futuro é realmente a gente ir cada vez no âmbito mais microscópico e mais nanomolecular para fazer os diagnósticos, criar sensores. E, eventualmente, a evolução disso daí é justamente você criar os chamados nanorobôs, que são partículas nanométricas. Um nanômetro é 1 metro a -9, então é bem pequeno. Então, você criar nanorobôs que vão lá e já destroem essas substâncias antes delas se tornarem realmente um câncer propriamente dito. Que a probabilidade de cura aumenta drasticamente quando é... Isso daí ainda tem muitas décadas de pesquisa para a gente chegar nisso, né? Mas realmente essa questão dos sensores do ponto de vista biomolecular é o primeiro passo para depois você se desenvolver e buscar tratamentos para isso. Bom, a pesquisadora ela ressalta que a descoberta já está sendo testada há 4 anos, mas que para que ela vire realmente, seja usada, vai levar ainda 10 anos. A ciência caminha em passos de formiga, isso não tem como. Mas é algo natural, não é por conta de investimento, nada. É normal, porque para você poder provar que alguma coisa funciona e que não faz mal, você precisa fazer com calma, paciência, cuidado e tempo. Vamos supor que tem alguma falha nessa técnica e você não percebe, começa a distribuir isso daí é uma catástrofe, você não pode fazer isso. Então a ciência realmente ela caminha devagarzinho e ela tem que ser assim. Isso daí é super importante. Sempre que tem uma nova descoberta, ela precisa ser retestada, revista. A gente não pode entrar nessa empolgação dessas novas descobertas e achar que tudo isso é bom e funciona. Então, a ciência, ela anda de uma maneira lenta, mas ela tem que mandar de uma maneira segura e consistente, para que toda a sociedade continue confiando nela. É necessário fazer testes ainda com... Não sei se foi já com pacientes mesmo, que já estão primeiro no você processo, começa em laboratório, depois em animais, depois que você vai para fazer os testes em seres humanos. Tudo isso demanda tempo, demanda aprovação de comitê de ética, demanda uma série de coisas
que são lentas. Bom, e esse exame, ele é detectado com sangue, né? Então, um material até fácil de coleta, né? E o diagnóstico também pode ser usado para hepatite e para o Alzheimer. Todas essas doenças, elas liberam substâncias que ficam no nosso sangue que são microscópicas, que você não consegue detectar. Então, o dia que a gente conseguir ter um painel bom de todas elas, a gente vai conseguir entender melhor tudo isso e vai conseguir fazer diagnóstico mais precoce, vai conseguir fazer tratamento mais eficaz, né? No caso da hepatite, não tem grande sentido de você usar um sensor nanomolecular para fazer diagnóstico, porque com o exame de sangue, uma sorologia, você faz. Sim. Mas no caso de Alzheimer, ainda não se sabe quais são as substâncias que se pode pesquisar, não tem nenhum exame ainda que sai e fala, tem Alzheimer, não tem Alzheimer, ainda é o exame clínico. Então a gente tendo um avanço quais são as substâncias, quais são os mediadores, os marcadores bioquímicos para isso, vai ser uma grande evolução também, né? O Brasil tem hoje, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 576 mil casos de câncer por ano. Já se sabe o que causa o câncer? As nossas células estão continuamente se multiplicando. O câncer é uma célula que se multiplicou e que acabou tendo uma mutação. Essa mutação faz com que ela se multiplique de maneira descontrolada e faz mal para o organismo. Então, o câncer ele é inerente à vida. É impossível existir vida sem existir a mutação celular. Aliás, nós só somos seres humanos porque existiu a mutação celular em algum momento e a gente deixou de ser uma bactéria para virar um peixe, para virar outros animais, para depois se transformar num ser humano do ponto de vista corporal, bioquímico. Então, a apresentação de células anômalas no corpo, ela é importante inclusive para a evolução dos seres de maneira darwiniana, falando assim. Então, o câncer é uma célula que deu errado. É óbvio que existem exposições que a gente faz que predispõem a isso. Então, você tomar sol de maneira excessiva sem protetor solar, tem a radiação, você predispõe a ter uma mutação na sua pele. Né? Você fumar, predispõe a ter uma mutação nas células do seu pulmão, da sua boca, da garganta. Então, é isso que a gente tem que evitar. Mas os chamados cânceres esporádicos que podem acontecer em qualquer pessoa, inclusive em qualquer idade. Então, quem tem casos na família precisa redobrar cuidado? Tem cânceres que têm um padrão familiar, tem cânceres que não têm. Então também não é para a pessoa ficar psica, que minha mãe teve. É uma coisa que pode acontecer de maneira esporádica. Existem padrões, existem doenças genéticas que a pessoa tem na família, vários cânceres de mama, etc e tal. Teve até o caso da Angelina Jolie, que retirou a mama antes, porque ela tinha uma alteração genética que predispunha a ter câncer. Então existe isso, mas de modo geral é uma doença esporádica ou relacionada a hábitos errados. O ideal então é ter hábitos saudáveis, né? Tanto questão de alimentação quanto atividade física e também ir sempre ao médico, né? Ter ali uma rotina. E fazer os exames de prevenção que são importantes. Que na mulher são justamente a mamografia, o Papa Nicolau. No homem é fazer a avaliação da próstata a partir dos... Não me lembro a idade. 40, né? 40 anos. Deve ser 40, 50. Acho que 40 anos você faz uma avaliação, com 50 você começa a fazer uma avaliação mais periódica. E fazer os exames, tem exames de fezes, colonoscopia, a partir também dos 60 anos. Então, esses exames de prevenção, eles também são importantes. Né? Bom, eu quero agradecer a sua presença no debate dessas manchetes, né, nos esclarecendo. Bom, o programa Manchetes Online fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.